Você tá doido, é 40 graus, é pra esquentar os neurônios, né? Pra gente já começar a aula aquecido. É isso aí, né? Fazendo frio, né? Começa a hibernar e aí pronto. Bom, meu nome é Pablo, sou professor de informática, tá? Eu sou TI já há mais de 10 anos, né? E professor já há 2 anos. Estamos juntos aqui nessa jornada com um único objetivo, né? Gabaritar a informática, tá bom? São 5 questõezinhas, tá? O edital seu está tranquilo, tá? Tá tranquilo, não tá nem muito extenso e nem muito aprofundado, né? Por exemplo, o concurso anterior, né? Teve aí da Polícia Civil, estava bem extenso, né? Bastante conteúdo e bem aprofundado, né? Então tá bem mais complexo. E eram, se eu não me engano, 8 questões, né? Foi em janeiro. Você fez? Eram 8, né? 8 questões. Foi pesado? Foi puxado. A Polícia Civil garrou. E muita matéria, né? Mas o nosso tá tranquilo, tá? É só o básico mesmo, né? Hardware, software, né? Os editores de texto lá e planilha eletrônica, um pouco de internet, rede. É tranquilo, tá? Então, nós vamos andar um pouquinho rápido, né? Porque você é num ritmo intensivo, como o Carminho já me disse ali. Bom que você chegou na correria aí, que é o curso, é assim mesmo, é correria, né? Vida de policial penal é correria, tá? Então, nós vamos iniciar aqui com fundamentos de informática. Bom, informática, né? O que é, né? A definição de informática. Informática é um conjunto, né, de conceitos ali e métodos, né, metodologias de trabalho para se obter informação de forma automática. Então, informática, resumindo, o resumão do resumão é o quê? Informática é informação automática, tá? Para que serve? Facilitar a nossa vida, né? Antigamente, há 20 anos atrás aqui, para viajar, né, sair daqui de Montes Claros, ir lá para o Rio Grande do Sul, né? Nunca fui. O que eu fazia, né? Que o pessoal fazia. Era um mapinha de papel, uma cadernetinha, né? Tinha os livros, igual os caminhoneiros tinham, né? As revistinhas de mapas. Você tinha que escolher a rota manualmente, correndo risco de errar a rota, né? Chegava lá no meio do caminho, tinha um engarrafamento, tinha um acidente, a via estava interditada, você ficava lá horas. Então, era tudo manualmente. Então, era tudo mais difícil. Hoje, o que a gente faz? Só pega o smartphone, né, ó, arrasta o dedo para cima, botou o endereço, você chega na porta, né? E, em tempo real, essa informação chega de forma automática. A via está interditada? Vai chegar a notificação. Você tem internet, acabou. Ó, desvia para tal rota, né? Essa rota que você está vai demorar 1 hora a mais e por aí vai. Então, o que é isso? Informática, né? Informação de forma automática, tá? Então, a informática, né, começou ali tratar a informação de forma automática pelo computador, né? A tecnologia se evoluiu. Hoje nós temos uma gama de dispositivos, né? Dispositivos móveis, né, celular, tablets, relógio. Hoje está todo mundo, né, ligado aí nessa tecnologia da informação. Bom, o computador é uma máquina capaz do quê? Ela vai receber dados, que a gente chama de entrada, a entrada de dados, ela vai processar esses dados, tá? E vai nos dar uma saída, que é um resultado do que você solicitou, ok? E esse resultado pode ser armazenado ou não, tá? Isso é chamado de ciclo de processamento da informação, tá? Então, a entrada de dados, né? O processamento, que é o que o computador vai fazer, ele vai te dar um resultado, e esse resultado, ele é armazenado, ok? Então, essa é a definição de informática. Bom, então nós estamos falando de computador, nós vamos iniciar, né, lá da base, né, hardware. Aí começa, né, o primeiro dilema, né, hardware e software, né, qual que é a diferença, né, de hardware e software. Nós vamos definir, né, aqui hardware e software, e definitivamente, né, nunca mais vocês terão dúvidas
desses conceitos, tá? Então, hardware, né? Como a palavra já começa ali, né? Hard. É uma palavra forte, né? Hard. Você faz uma certa entonação forte para falar essa palavra. Então, é a parte física, né? A parte que tem peso no computador, é a parte palpável que você pode pegar. Isso são os hardwares, né? São as peças. Como está no exemplo da foto aqui, né? A gente tem uma placa-mãe, né? Tem as memórias, aqui é o local onde fica o processador. Então, essas são peças do equipamento. Essas peças são peças de hardware, tá? E o software, em contrapartida, é o que não é palpável, né? Você não pode pegar. O software é a parte lógica, ok? Então, os softwares são os programas, né? Exemplo lá, o Windows, o Word e assim por diante, certo? Então, um certo dia, né, perguntaram para uma criança, né, defina para mim a diferença de hardware e software. Aí ele disse, software é tudo aquilo que você xinga e hardware é aquilo que você chuta. Pronto, né? Ficou resolvido o problema. Então o computador travou, você chutou ele, deu um tapão, né? Igual aquelas TVs zona antiga, né? Você dava um tapão para ela funcionar. Onde você bateu a mão é hardware, ok? É o que é palpável. E software é tudo aquilo que você só vê, né? Ou ouve ali uma saída de som, por exemplo. Então, hardware é a parte física e software é a parte lógica. Ok? Tranquilo até aí? De boa demais, né? Mas a internet é um meio de comunicação, né? Onde trafega os softwares, ok? Os programas. Agora, você pegar um site, especificamente, ele é um software, ok? Porque ele é um programa, né? Ele é um sistema, certo? Então, esse conceito bem básico, bem tranquilo, só que, se você não entender, chega na prova, cai uma questãozinha fácil dessa, e você pode fazer uma confusão e até mesmo errar, tá? Então, vamos ver um exemplo aí de uma questãozinha sobre hardware. Qual das alternativas a seguir descreve a principal distinção funcional entre hardware e software? Alternativa A. Hardware é responsável apenas pela entrada de dados, como teclado e mouse. E software é responsável apenas pela saída de dados, como monitor e impressora. Tá errado? Por que tá errado? Hardware é responsável apenas, né? Esses termos muito restritivos, né? Ou muito genéricos, normalmente induz a um erro, né? Não necessariamente sempre vai ser um erro, mas na maioria das vezes sim. Então, hardware é apenas ele serve apenas para a entrada de dados? Não, né? Tem hardware de saída, tá? Um hardware de entrada, o teclado. Um hardware de saída, o monitor, esse data show, né? É um hardware de saída. Você entrou com os dados, ele te deu uma solução e te deu aquela saída lá que é o resultado, tá? Então tem hardware de entrada e de saída. B. Hardware é a parte lógica. Hardware é a parte lógica? Não preciso nem continuar, né? Nem perder meu tempo. Não. Hardware é a parte física, tá? C. Hardware refere-se aos componentes físicos, ok, até aqui, e eletrônicos da máquina, ok? Software é o conjunto de programas, dados, instruções que orientam o funcionamento do hardware. O que vocês acham dessa? Boa ou muito boa? Isso aqui parece estar 100%, né? Vamos ver a D. Software é um componente físico? Sim ou não? Né? Software é físico? Não, né? Software é lógico, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Letra C. Aí eu grifei para vocês, destaquei, né? Em vermelho aí, as alternativas incorretas. Aí vocês veem aqui que é uma questão bem tranquila, é questão de concurso e cai exatamente assim nesse grau de facilidade. E o pessoal ainda confunde e erra, tá? Então é uma coisa básica. Eu sempre digo, se você tem dois conceitos que são fáceis de ser confundidos, você se apega a um.
aprende um, que o outro você vai saber que não é aquilo. Exemplo, hardware e software. Eu gosto mais de hardware. Então, vou aprender que hardware é a parte física, é as peças. Acabou. A hora que vier uma questão falando que software é a parte lógica, ok, tá certo. Ou software é a parte física? Não, tá errado. Por mais que eu não memorizei software, mas eu memorizei hardware, certo? Então, na informática tem bastante conceitos que são assim, né? Dois que são fáceis de confundir. Então, preocupem-se, né, em gastar os neurônios para memorizar um só, ok? Assim a gente otimiza, né, a nossa preciosa memória, né? Vamos seguir. Onde os programas são guardados, né? Onde eu guardo todos os programas, todos os dados, todas as informações do nosso equipamento, né? Do nosso computador. Onde ele fica guardado? Fica guardado em memórias, tá? Então nós vamos começar a entender aqui essas diferenças entre as memórias. Todos os programas são guardados, assim como todas as informações, em memórias. Para que o programa esteja acessível, sempre que necessário, ele é armazenado em memórias permanentes. Memórias permanentes. Esses termos que eu coloquei em outras cores, vocês podem bater o olho, anotar, gravar, né? Fazer uma tatuagem no braço, porque são os termos importantíssimos, tá? São as palavras-chave para vocês entenderem o conteúdo e é o que é mais cobrado em prova, tá? Então, eu salvei uma foto. Ela vai ser salva em uma memória, o quê? Permanente. Que após eu desligar o meu computador, minha foto continua salva. E quais são os termos que denominam, né, essa memória permanente? Memória auxiliar ou secundária, tá? Memória auxiliar ou secundária, qual que é o exemplo? HD ou SSD, tá? Aqui está, né, outro ponto importantíssimos. HD, todo mundo sabe o que é, né? É uma memória onde você guarda tudo de forma permanente. Ok. E SSD é o quê? SSD é uma tecnologia que vem substituindo o HD. O HD é uma tecnologia antiga, né, da década de 60. SSD é uma tecnologia bem mais nova, bem mais rápida. Nós vamos detalhar mais à frente. E vocês vão, a partir de agora, sempre que pensar em HD, junto pensa em SSD, tá? Por quê? Por ser um termo mais novo, cada vez ele está caindo mais nas provas, nas questões, né? O termo HD vai deixar de ser cobrado? Eu acredito que muito difícil, né? Porque faz parte da história do computador, da evolução da tecnologia. Mas a tecnologia nova que está substituindo ele também está caindo muito. Agora, se numa prova cair um termo SSD, se você não fizer essa associação com HD, você pode se surpreender, né? Falar, SSD, o que é isso? Né? O que significa isso? Então, SSD e HD é a mesma coisa, né? A diferença é só a tecnologia. É igual se pegar um celular velho, antigo, lá de 2000 e um celular novo hoje. Beleza? Os dois fazem a mesma coisa, só que uma tecnologia mais nova e mais rápida e melhor e assim por diante. Então, memórias auxiliares ou memórias secundárias são os HDs e SSDs. Quando o programa está em execução, em uso, ele é armazenado onde? Na memória RAM, que também é chamada de memória principal, tá? Então, quando eu falo de HD e SSD, ela é uma memória auxiliar ou secundária. A RAM, ela é principal ou primária, tá? Então, aqui, secundária, primária, auxiliar, principal, ok? E por que a memória RAM ela é principal, né? Ou ela é primária? Vamos fazer uma comparação rápida para vocês entenderem. Você pediu para abrir o Word. O seu Word é carregado onde? Na memória RAM. Tudo que está em execução ou em uso no computador fica carregado na memória RAM. O seu Word, o seu navegador, você fechou, ele saiu da RAM. O armazenamento permanente é onde? No HD ou no SSD. O seu Word está salvo lá.
partir do momento que você abriu o programa, ele é carregado na RAM e tudo que você altera é feito na RAM, tá? Então, entende-se que você abriu o Word, começou a digitar um texto, o processo começou aqui, né? Na RAM, primeiramente. A partir do momento que você clicou em salvar, o que vai acontecer? Essas informações vão para onde? Para a memória o quê? Secundária, né? Ou auxiliar. Então, por isso que ela é a primária ou principal, que as coisas começam nela. E são efetivadas onde? Secundariamente, né? No HD ou SSD, que é o armazenamento permanente. E a RAM, a gente não pode esquecer que ela é o quê? Um armazenamento temporário. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, certo? Então, esses são os dois principais tipos de memórias de um computador. Ok até aqui? Vocês estão caladinhos assim, é o quê? Sono? Fome não é, né? Tá todo mundo de barriga cheia. Então, simbora. Vocês cochilar, eu dou um pulo aqui, ó. Tá? Vou dar um susto nos vocês. Bom, outro tipo de memória, né, que temos no computador. A memória ROM, com O, né? Existe a RAM com A e ROM com O. Memória ROM, o que significa? A memória de somente leitura, né? O read-only memory aqui do inglês, memória de somente leitura. Vocês lembram do CD-ROM? Quem lembra? Já usou o CD-ROM? Vocês são muito novos, né? Ninguém conhece. Você lembra? Pois é. O pessoal fala desse CD-ROM, eu também não conhecia não. Entendeu? Eu sou mais novo que ele. Olha o que acontece. O CD-ROM era um CD de somente leitura. Você comprava ele virgem, gravava lá umas músicas, o que você quisesse, e gravava uma vez só, tá? Não podia alterar. Por isso que ele tinha esse nome de ROM, que ele era somente leitura. Gravou uma vez, acabou. Essa memória ROM é exatamente a mesma coisa, tá? É uma memória não volátil, tá? Aqui está um termo que vocês precisam guardar no coração mesmo, tá? É igual guardar o nome da mãezinha, né? É isso aqui, não volátil. Ah, o que é volátil e não volátil, tá? A memória não volátil é uma memória que ela armazena de forma permanente, mesmo que depois você desliga o computador. Então você guardou a informação, por exemplo, o seu HD, né? Ele é não volátil. O que você salvou fica lá 10 anos, 20 anos, 50 anos, não importa, tá? Salvou na memória permanente, uma memória não volátil, ela salva permanentemente porque ela não depende de energia elétrica para manter esses dados salvos, ok? Isso significa ser não volátil. E o contrário, né? A volátil é uma memória temporária que depende de energia para manter as informações salvas. Exemplo, memória RAM. Você está lá digitando seu trabalho, né? 50 páginas, né? Aí você chegou na 49. Aí deu um pico de energia, o que acontece? Chora, né? Não tem o que fazer. Por quê? Ela é uma memória volátil. Acabou a energia, acabou as informações. Perde tudo, tá? A partir do momento que você clicou em salvar, ok, foi para o HD, que é uma memória não volátil. Ok? No termo aqui, volátil, não volátil. Então isso aqui, vocês precisam guardar mesmo, tá? Se tratando de questões sobre memórias, é o que é mais cobrado. Ok? Pode perguntar qual tipo de memória é não volátil, por exemplo. Aí vou colocar lá, HD, SSD, memória RAM. Vamos falar dele aqui agora, ó. Esse cara aqui, tá? A ROM, né? É uma memória não volátil, que é essa bichinha aqui, tá? E ela guarda o quê? Firmware, tá? O que é o firmware? Firmware é um software que ele gerencia o hardware, tá? Você tem um firmware na sua placa-mãe, você tem um firmware no seu celular, você tem um firmware na sua televisão, né? Tem um firmware no controle da televisão, tem no carro, né? Eu costumo dizer o seguinte, todo equipamento que tem mais de um botão, você tem a opção de mudar, ele tem um firmware para gerenciar esse hardware, ok?
Então, o firmware é um software que gerencia o hardware. Ele fala para o hardware como é que ele vai trabalhar, tá? E esse firmware, ele pode ser alterado pelo usuário? Não. Por isso que a memória é somente leitura. Gravou o firmware, você não pode ir lá e alterar o firmware, tá? O que existe é atualizações do firmware, mas quem faz a atualização? O fabricante. O fabricante desenvolveu o firmware, foi lá e atualizou, disponibiliza, você vai lá, pega, baixa aquele programa e faz a reinstalação, a atualização dele. Mas o firmware em si não é igual o Word, que você entra nele e altera a revelia, certo? Por isso que é uma memória de somente leitura, ok? Bom, olha só aqui, o que acontece? Os dados não podem ser alterados pelo usuário. Quem altera é só o fabricante. Ah, e quando você atualiza não está alterando? Não, tá. Mas quem foi que alterou? Foi o fabricante, não foi você, o usuário, certo? O hardware evoluiu, o software tem que evoluir também para acompanhar. Beleza? Bom, o exemplo de firmware mais famoso e das provas, né? É esse cara aqui, ó, BIOS, né? BIOS é o firmware de uma placa-mãe, né? A placa-mãe do computador, certo? Então, BIOS é um tipo de firmware, especificamente de computador. E qual que é a função dele? Assim como os demais firmwares, né? É validar o funcionamento dos hardwares. Quando você liga o computador, o que acontece? Antes de iniciar o Windows, fica uma tela preta lá, passando umas informações, ok? Umas letrinhas brancas. Aquilo ali é o BIOS testando os hardwares. Ele vai testar sua placa-mãe, sua memória, seu processador, vai testar a caixa de som, tudo. Microfone, câmera, tudo tem, impressora, teclado, mouse, tudo. Se está tudo ok, ele pega o sistema operacional e carrega onde? Onde o sistema operacional vai ser carregado? Na memória RAM. É isso mesmo, tá? Todos os programas ficam salvos onde? No HD ou SSD. O que vai estar em uso, em execução, vai para onde? Para a RAM. O sistema operacional também vai para a RAM. Quando a BIOS dá problema, o computador liga e para, tá? Aí é um problema já de software, só que ele é o software número 1, né? Da parada. Então deu problema nele, a fila não anda, tá? Aí entra a questão da atualização. Ok? Boa pergunta, tá? Certo? Entendidos até aqui? Então, essa é a função da BIOS. Testar todos os hardwares e ela vai realizar a inicialização do computador. Se tudo está ok, vamos carregar o sistema operacional. Beleza? Então a BIOS é esse carinha aqui, né? Uma memóriazinha. Tem várias perninhas, né? Parecendo uma lacraia, né? Certo? Lacraia eletrônica. Tranquilo até aí? Fácil ou tá fácil demais? Ó, eu esqueci de falar para vocês. Informática é fácil, tá? É a matéria mais fácil do concurso, né, Carminho? O Carminho tá ali, ó, pensando na disciplina dele, né? Nossa, direito é pesado. Informática é o mais fácil, tá? Vocês não preocupem, são 5 pontos garantidos, ok? Não se preocupem. Então vamos lá, daqui até janeiro, vocês vão falar comigo assim, ó. Eu não acreditei, mas você falou a verdade, viu? Informática foi a disciplina mais fácil da prova, tá? Então vamos lá. Nós conhecemos a ROM, né? Que é a memória é somente leitura, que é especializada em o quê? Guardar firmware. Beleza. A ROM, né? Nós temos aqui o primeiro tipo de ROM, que é a P-ROM. Que é isso? É uma ROM programável, tá? Vocês lembram que eu dei o exemplo do CD, né? CD-ROM. Essa aqui é o primeiro modelo da ROM e ela era igualzinho o CD-ROM, ó, vendida vazia, né? É uma memorinha virgem. Então, o fabricante, ele faz a memória ROM do tipo P-ROM vazia. E ele vende para quem? Vende para o fabricante de placa-mãe, né? A ASUS lá, por exemplo. Aí o fabricante de placa-mãe desenvolve o firmware e faz o quê? Grava nessa ROM.
E aí? Ih, gravei o filme errado. Um abraço, pode jogar fora aquela ROM. A ROM do tipo P-ROM, que é a ROM programável, né, que também a gente chama de PROM, gravou uma vez, não é possível regravar. É igual CD-ROM. Né? O seu CD-ROM tem lá 720 megas. Você colocou uma música de 1 mega, o restante ficou perdido. Um abraço para você. Não tem jeito. Tá? Mas, né, a tecnologia evolui. Diariamente, inclusive. Evoluímos para a segunda geração aqui das memórias ROM, que é a EPROM, ou a EPROM. É uma memória o quê? Apagável e programável. Que significa que a partir da EPROM eu consigo regravar o meu firmware. Então eu gravei errado, posso apagar e gravar de novo, tá? Então da época dos CDs-ROM aí, surgiu-se, né? O CD-ROM evoluiu e apareceu um CD que chamava-se CD-RW, né? O disquete é regravável, tá? O disquete também é, né, um exemplo de mídia de armazenamento permanente e ele é regravável. Não, tá? EPROM é só um tipo de memória ROM, tá? O disquete é um tipo de memória auxiliar, mas não é essa tecnologia, né? Ok? Então, o CD-RW, ele era um CD que eu podia regravar. Exatamente como o funcionamento disso aqui, né? Daí pronto. Você podia gravar, regravar, apagar, regravar e assim por diante. E ela era regravada como? Através de luz ultravioleta, tá? Então, a PROM, o que nós vamos guardar para a prova? É uma memória somente leitura, assim como todas as memórias ROM são, e ela grava uma única vez. Ponto. A EPROM, a EPROM, ela é uma memória que pode ser regravada, né? Pode ser reprogramada através de luz ultravioleta, né? Então, tem prova que cobra exatamente isso, né? Como que a memória ROM do tipo EPROM pode ser regravada? Através de luz ultravioleta, tá? Só vocês lembrar do Sol aí, né? O Sol emite o quê? 2 tipos de luz, né? 2 tipos de raio. Um deles é ultravioleta, ok? Bom, aqui ainda não estava bom, né? Os engenheiros estudaram mais um pouco e desenvolveu uma nova tecnologia de ROM. Colocaram mais um E aqui, né? EPROM. Essa é o quê? Uma ROM programável, apagável, né? Editável, de forma o quê? Elétrica. Não é mais luz ultravioleta. Através de energia, tá? Então era uma tensão elétrica que entra naquela memória e faz a regravação, né? A alteração. Meu filme atualizou, ele vai ser regravado através de energia. A questão aqui é, ela consome o quê? Muita energia, tá? Então, esse camaradinho aqui gastava muita energia. E como os nossos engenheiros são incansáveis, então eles desenvolveram a EPROM e ela virou o quê? FEPROM, que é chamada de quê? Flash EPROM, tá? Ela continua sendo uma ROM, somente leitura, pode ser regravada eletricamente, só que agora ela não gasta esse turbilhão de energia elétrica, tá? Inclusive, essa memória aqui, flash, né? Hoje a gente chama ela de memória flash, flash EPROM. Ela tá aí no bolso seus, né? Ou na bolsa, tá? Seu celular tem um cartão de memória, é do tipo flash. Seu pendrive, seu HD externo, tá? O SSD do computador, é tudo memória flash, ok? Então, essa aqui é o topo, né? Dos tipos de memória ROM, tá? Tranquilos até aqui? Posso acelerar aí, tá devagar? Não precisa acelerar muito, não? Então, bora lá. Olha só.
falando em acelerar, vamos acelerar os neurônios aí, né? Questões, né, para aumentar a neuroplasticidade, né, dos nossos neurônios. Entre os vários tipos de memória usadas em um sistema de computação, destacam-se as diferenças entre memórias voláteis e não voláteis. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente a memória ROM, né? ROM com O. Ok? Alternativa A. É a memória principal do computador, usada para armazenar dados e programas que estão em uso ativo. É volátil, que significa que os dados são perdidos quando o computador é desligado. Bom, começando, né? Memória ROM, ela é uma memória principal. Quem é a memória principal? Aê, vocês estão bons, hein? É isso aí, RAM. RAM é principal. Principal ou primária, tá? A ROM não é dessa categoria, né? B, é uma memória não volátil. Ela é não volátil ou volátil? Não volátil, né? Não volátil significa o quê? Armazenamento permanente, não depende de energia para os dados ficarem gravados. Ou seja, desligou o computador, mantém os dados salvos. Então, ela é um tipo de memória não volátil, ok? Que contém dados permanentes, ok? Ou firmware. Exatamente isso, firmware, né? A função dela é guardar firmware. Geralmente é usada para armazenar o BIOS, né? BIOS é o quê? Firmware do computador, né? BIOS do computador, que inicializa o hardware durante a inicialização. Isso aqui tá certo? Ou tá perfeito? Né? Isso aqui tá ótimo. Então vamos ver as demais aqui. C. É uma memória especializada usada em placas de vídeo. A memória ROM, ela é especializada em placa de vídeo? Ah, não sei. Vamos dizer que eu não sei, estou na dúvida, na prova. Ela é especializada em que, então? Memória ROM. No que ela é especializada? Leitura de... Qual que é a principal função dela? Hã? Principal função dela? Cadê? Armazenar firmware. Então ela é especializada no quê? Armazenar firmware, tá? Então essa história de ser especializada em placa de vídeo? Não tem nada a ver. A placa de vídeo tem uma memória ROM com firmware? Tem, né? Mas a função não é essa, certo? Letra D é a memória mais rápida e menor em um processador. A ROM, ela é uma memória do processador, fica dentro do processador em si? O que vocês acham? Sim ou não? Hã? Hã? Acho que não. Exatamente, não, tá? A ROM é uma memória que fica nos hardwares, né? Eu dei o exemplo aqui de placa-mãe, né? Mas no processador em si, não. Nós vamos falar de processador, tem outros tipos de memória lá dentro, tá? Então, a alternativa correta aí é quem? Letra B. De bora avançar, né? Letra B. Tá? Porque ela é uma memória não volátil, contém dados de forma permanente, ela armazena o quê? Firmware. E geralmente é usada para gravar o quê? BIOS, né? Que é o firmware do computador. E o que o BIOS faz? Inicializa, faz um teste no hardware do computador durante a inicialização do sistema, tá? Tranquilos até aqui? Ok. Seguindo, né, nas nossas queridas memórias, agora nós vamos entrar na RAM, com A, tá? O que é a memória RAM? É uma memória de acesso randômico, né? Ou memória de acesso aleatório, ok? Memória RAM, tá? O que eu preciso saber de memória RAM? Ela é de acesso aleatório, tá? Definição dela. Ela é o quê?
volátil. Ela guarda dados de forma o quê? Temporária. Certo? E a função dela é agilizar os processos para a CPU. Né? Quem é a CPU? O processador. Ok? Então, RAM ou memória de acesso aleatório é uma memória volátil. Isso significa o quê? O que é memória volátil? Quem lembra aí? Ninguém lembra? O que significa volátil? Não armazena permanentemente, tá? E depende de quê? De energia para manter o armazenamento. Ok? Beleza. Ela armazena de forma o quê? Temporária. Desligou o computador, acabou. Aquela informação não existe mais. Ela serve para um acesso rápido pelo processador. Nós vamos entender isso aqui mais detalhadamente. Ela é essencial, né, para o desempenho do computador. Ela permite a execução de múltiplos programas de forma simultânea, né? Você abrir mais programas ao mesmo tempo. Tá? Então, resumindo por miúdos, né? O que a RAM vai fazer? Ela vai auxiliar o processador, né? O processador, vamos fazer uma comparação aqui, né? Ele é muito rápido, inclusive bem mais rápido do que a RAM, e a RAM é muito mais rápida do que um HD e um SSD. Tá? O nosso processador, né, digamos que ele anda numa velocidade de 100 km por hora. A nossa RAM anda a 70. Um HD vai andar lá a 20. Né? Um SSD a 40, né? Que ele anda bem mais rápido. Mas percebe-se que a diferença do armazenamento permanente, hein? Ou auxiliar, ou secundário, ele é bem menor a velocidade em relação ao processador, certo? O processador está andando a 100, né? O HD ou SSD está andando a 20, 30 lá embaixo. Então é bem mais devagar. Então, para o processador conversar direto com o HD ou SSD, o tempo de resposta é muito grande, sabe? Você pergunta e ele fica ansioso ali esperando a resposta, né? É igual você perguntar para quem é lento, né? Você pergunta, a pessoa fica pensando e você fica ali ansioso aguardando a resposta. É isso que acontece se o processador conversar direto com o HD, com o SSD. Ok? Então, a RAM entra no meio, fazendo essa interface entre processador e armazenamento permanente. Por quê? Ela é mais rápida do que o HD SSD e ela vai conversar mais rapidamente para chegar próximo aí do processador. Certo? Beleza. Função da RAM, você abrir vários programas. Então, quanto mais RAM você tem, mais programas você consegue abrir ao mesmo tempo. Tá? Suponhamos que você tem 4 GB de RAM, que é muito pouco, né? Hoje. Você consegue abrir 10 programas. Aí você vai lá e coloca 8. Aí você vai conseguir abrir 20 programas. Né? Você consegue abrir mais programas ao mesmo tempo. Você ganha o quê? Em desempenho. Você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Tá? Toda vez que a RAM enche, o computador começa a o quê? Travar. A partir do momento que ela chegar a 90% da sua capacidade, ela começa a ficar lenta. Né? Começa a pesar. Bom, então vamos a uma comparação para vocês nunca mais esquecer a função da RAM. Suponhamos que eu estou aqui trabalhando, né, numa empresa que é um estoque de peças gigante, muito grande. E eu fico o dia inteiro entregando peças que são solicitadas para mim. Então vocês vão ver aqui. Tem peças que são solicitadas uma vez por dia, né? Uma só sai por dia, outra sai 5, outra sai 10. Então, se a pessoa chega, solicita para mim uma peça, eu vou lá dentro do estoque, andar, procurar, pegar e devolver. Se eu preciso fazer isso 10 vezes por dia, isso é uma coisa ótima, né? Uma coisa viável? Não, porque toma tempo. O meu tempo de resposta para devolver aquela solicitação é muito grande. Ok? Agora imagine bem, se eu coloco uma mesa aqui, ó, do lado da janela onde eu entrego as peças, em cima dessa mesa eu coloco as peças que mais saem, né? Ah, que sai 10 por dia? Eu coloco 10.
que já é a demanda diária. A que sai 5, eu coloco 5, a que sai 1, eu coloco 1. Então a pessoa chegou, eu quero a peça tal, pego e entrego. O que melhorou aqui? Tempo de resposta. Eu não preciso ir lá dentro do estoque procurar, pegar para entregar. A RAM é essa mesa. As peças são os programas, tá? Quem veio me solicitar é quem? O processador. E o estoque é o quê? O HD ou SSD. Entenderam? Agora, se eu aumento a minha mesa, qual a possibilidade que eu tenho? De colocar mais peças. Quanto maior a mesa, mais peças eu posso colocar ao mesmo tempo. Então, quanto mais RAM, mais programas eu consigo abrir ao mesmo tempo. Ok? Agora vem a pergunta matadora, né? Se eu aumento a memória RAM, eu aumento a velocidade do computador, sim ou não? Todos concordam que é sim? Isso aí, sim? Não, tá? Ah, mas como que é isso, professor? Eu aumentei a memória RAM e não vai aumentar a velocidade do processador? Não, tá? Ou aumentar do computador? Não. Quem dita a velocidade do computador é o processador, CPU, tá? Então vamos para outra comparação, né? Eu tenho um caminhão, né, uma carreta. E ela carrega o quê? 50 toneladas. 50 toneladas é a capacidade máxima dela, certo? A velocidade máxima que essa carreta anda é 80 km por hora. Se eu sair daqui e vou fazer uma entrega lá em São Paulo, eu vou gastar 20 horas. Beleza? Eu consigo andar mais de 80? Não. Eu consigo gastar menos de 20 horas? Também não. Que é a velocidade máxima da minha carreta. Certo? Beleza. Aí, eu troquei a minha carreta por uma bitrem. Bitrem, ela tem o quê? 2 compartimentos de carga, né? Ao invés de eu carregar 50 toneladas, agora eu carrego 100. Tá? Eu fazendo essa mesma rota, eu vou gastar as mesmas 22 horas, eu vou andar na mesma velocidade máxima, que é 80, e quando eu chegar lá, eu vou entregar a carga, a mesma carga? Não, vou entregar o dobro, né? Anteriormente, eu gastava 2 dias, né? Um dia eu entrego 50 toneladas, 2 dias para me entregar 100, né? E voltar de novo. E agora? Em um dia eu entrego 100. Melhorou ou não o tempo de resposta? Entenderam? Eu economizei um dia no meu tempo de resposta. Então, o que a RAM faz é isso. Ela agiliza os processos. Ela melhora o tempo de resposta que o processador espera, né, dos programas que estão sendo executados nela para dar o resultado para a gente. Então, por isso que a gente tem a falsa sensação de que colocou RAM, o computador fica mais rápido. Ele não fica mais rápido. Ele fica mais otimizado, né? Seu computador só vai ficar mais rápido se você trocar o processador. No meu exemplo aqui, eu trocar a carreta por uma carreta que anda mais rápido. Ok? Matamos a questão matadora? Ótimo. Então essa é mais uma que nós não vamos errar na prova, né? Então, vamos conhecer agora os tipos de RAM. As RAMs têm 2 tipos, né? O tipo DRAM, que é uma RAM dinâmica, e o tipo SRAM, que é uma RAM estática, tá? RAM dinâmica. O que é isso? A RAM dinâmica, né, do tipo dinâmica, é exatamente a memória RAM do computador, tá? A memória RAM do seu computador, ela é do tipo DRAM. Isso significa que ela é dinâmica, ok? E o que é isso, né, ser dinâmica? Isso quer dizer que a informação dentro dela varia, tá? De que forma que a informação varia? Ela, naturalmente, ela perde as informações, tá? Imagina quando você pega um balde
né, enche ele de água, e embaixo dele tem um furo. Naturalmente, o que vai acontecer? Você vai enchendo e ele vai esvaziando, né? Se você parar de encher, o que vai acontecer? Ele vai acabar tudo. A RAM funciona exatamente assim. A energia entra dentro dela e a energia começa a se dissipar. Vai perdendo a energia. E essa energia é transformada em quê? Em informações. Tá? Então ela perde informações naturalmente. E o que é feito para ela não perder essas informações? Esse cara aqui, ó, refresh, que é chamado de realimentação. Tá? Então, a RAM, né, do tipo DRAM, ela precisa ser realimentada constantemente para ela não perder informação. Por exemplo, se não existisse esse refresh, era como se você estivesse lá digitando um texto, aí você chegou na quinta linha, aí a primeira começa a sumir sozinha, as letras vão apagando. É isso. A RAM funciona dessa forma. Essa tecnologia DRAM funciona assim. RAM dinâmica, tá? Então a RAM do seu computador ela é desse tipo, DRAM, ok? É a memória principal. Ela armazena dados de forma temporária e eles precisam ser atualizados, né, ou realimentados. Que esse processo é chamado de refresh, tá? Então se a prova trouxe para vocês, né, o que é um refresh na memória RAM, é o processo de realimentar, tá? Colocou um A lá dentro da memória RAM e aquele A começou a sumir. Aí tem que ser feita essa realimentação. E essa realimentação ela é feita constantemente, várias vezes por segundo, para não se perder nenhuma informação, tá? Essa tecnologia ela é mais barata, né? Ela tem mais capacidade de armazenamento, só que ela exige mais do processador. Porque o processador toda hora fala, né? Eu sou o processador e ele é a RAM. Eu falo, guarda aí, 1 mais 1. Aí ele, tá bom, 1 mais 1. Aí daqui a pouco, ele já perdeu o primeiro 1, só tá mais 1. Aí eu tenho que falar de novo, é 1 mais 1. Aí daqui a pouco ele perdeu de novo essa informação, eu tenho que ficar realimentando a informação, relembrando ele, tá? É isso que o processador faz na memória RAM. Então, isso faz o quê? Exige mais do processador, ok? Isso é DRAM. E a SRAM, que é a RAM estática, né? Tudo que é estático é o quê? Uma coisa que está parada, não muda, né? Essa tecnologia de memória RAM aqui, ela é uma memória RAM que não perde informações, né? A informação caiu dentro dela, fica lá, do jeito que caiu, tá? Só que, o que acontece com ela? Ela é muito mais cara, porque é uma tecnologia muito mais complexa de desenvolver, tá? É muito mais cara. E ela consome bem mais energia, ok? Mas, em contrapartida, ela é muito mais rápida, tá? Nós vamos dar os exemplos aqui, né? Ela é muito mais rápida. E qual peça do computador que usa esse tipo de memória? São os caches, né? Caches são pequenas memórias que ficam dentro do processador. Aquela questão falou lá anteriormente. Então, a memória ultra rápida, só que ela é o quê? Pequenininha, tá? Por que ela é pequenininha? Porque ela é muito cara. Não tem como você fazer uma memória RAM de SRAM, né? 8 GB. É inviável se envolver essa tecnologia, tá? SRAM é feito com pequenas quantidades de memória, tá? Você não faz nem 1 mega lá direito. Então, qual que é o objetivo da DRAM? Ela foca em quê? Em quantidade de armazenamento. Quanto mais armazenamento, melhor, né? Quanto mais memória RAM no seu computador, é o quê? Melhor. E ela foca em quanto mais armazenamento e o que mais? O que vocês acham? Mais armazenamento e ela é mais o quê? Barata, tá? Então ela é uma tecnologia muito mais barata do que a SRAM. Então ela foca em quantidade de armazenamento e custo, tá? A SRAM foca no quê? Em velocidade e estabilidade. Ela não precisa ser realimentada.
né? Agora se é SRAM, eu falo para você 1 mais 1, você fica com essa informação aí até, enquanto eu não falar para você outra coisa, você está guardando. Então isso é o quê? Estabilidade, não varia, certo? Daí vem o termo estático, ok? Então, para não esquecer, tipos de memória RAM. A DRAM é exatamente a RAM do seu computador. A SRAM é os caches, as memorinhas que ficam dentro do processador. Certo? Ok? Se está tudo ok, então vamos para a questão, né? Questão 3. Acerca dos conceitos básicos sobre hardware, é correto afirmar que a memória ROM, né, com O, permite somente leitura. Está certo? Sim ou não? Memória ROM com O, ROM. É somente leitura? Não? Ela é o quê? Quem lembra? Ninguém? Olha só. Memória ROM, né? Do inglês aqui, o R de leitura, né? Read. O O é de quê? Somente. Only, né? E o M de memória. Então, memória, somente leitura. Ok? Isso é a definição de ROM, tá? Essa alternativa está correta. Vamos ver o porquê que as outras estão incorretas. Toda memória secundária. O que é memória secundária? Secundária ou auxiliar, né? É qual? HD, SSD ou a RAM? Nós temos dois times aqui, né? Secundária é quem? HD barra SSD, tá? Lembrem-se que quem é a primária? A RAM, ok? E a secundária é o HD SSD. Aqui estão dois termos, né, que eu falei, igual eu falei lá no início. Escolhe um e guarda ele. O outro você ganha de tabela, tá? Eu gosto mais de RAM, então eu vou guardar. RAM é a primária, ou a principal. Acabou. A hora que falar de secundária, eu sei que não é a RAM. Beleza? C. Ah, tá. Toda memória RAM, toda memória secundária, que é o HD ou SSD, permite somente leitura? O seu HD pode só ler? Você grava uma vez e acabou? Não, né? Você lê e escreve, tá? Por isso que ela está errada. Toda memória primária, quem é a primária? A primária é a RAM. Pode falar mesmo, com vontade, que é falando que você vai interiorizando os termos, tá? Toda a memória primária, que é a RAM, permite somente leitura. A RAM é somente leitura? Não, né? Somente leitura é a ROM com O. Na RAM você lê e escreve o tempo todo, tá? Você editou o seu Word, você está fazendo o quê? Está escrevendo, ok? A memória SATA permite somente leitura. Que bicho é esse, tá? Memória SATA. Mais para frente nós vamos entender o que é isso aqui, tá? Mas aqui nós já matamos a questão, né? Nós já achamos a correta. A memória SATA, né? Na verdade não é nem memória, né? A SATA, nós vamos falar sobre o que é, né? Um tipo de tecnologia de comunicação dos HD e SSD. A memória SSD permite somente leitura. O SSD, né? É igual o HD aqui, né? A secundária é somente leitura? Não. Leitura escrita. Somente leitura é quem? A ROM, com O. Ok? Digam, tá fácil ou tá muito fácil? Tá nível bordei água, né? Mais ou menos nesse nível, tá? Então, a alternativa correta aqui, letra A. A de avante, né? Bora fazer isso. É avante. Seguindo. Na hora que der o horário aí, vocês me avisam aqui, tá? Que eu tô sem horas aqui, por favor. Bom, então agora nós vamos avançar para o processador, tá? E o que é um processador? Olha só, essa siglazinha aqui, hein? CPU, tá? Aqui eu vou desmentir a maior fake news da informática, né?
CPU. Você pode perguntar para qualquer pessoa o que é CPU, a primeira coisa que vem na cabeça sua é o quê? Oh, né? Aquele caixote gigante, né? Qual é o tamanho daquilo ali? Né? Aquilo não é um CPU, tá? Aquilo é um gabinete onde você armazena os hardwares internos do computador, as placas, as peças, tá? CPU é a unidade central de processamento, que é o processador, ok? Então nunca mais vamos enxergar aquele caixote e chamar ele de CPU, tá? Bom, CPU, processador. Olha só isso aqui. Negrito, itálico e sublinhado nessa palavra, tá? Cérebro. Essa é a palavra mais querida das bancas para se tratar de processador. Cérebro, né? O cérebro do computador é o processador. O processador também denominado como o cérebro do computador. Por quê? Ele é o cara que pensa, né? Pensa, entre aspas. O usuário solicita uma informação, ele processa aquilo, pensa, né? Decodifica e entrega um resultado, tá? Então, grifei ali, vocês grifem aí também, tá? Escreve, né? Faz uma tatuagem no braço. O cérebro do processador é quem? CPU. Quais, né, são as partes, né, do CPU? Né, a função dele, né, principal. Qual que é a função do processador? Processar, né? O que é processar? É pensar mesmo, calcular. Ele é o cara que vai realizar as tarefas, tá? Você foi lá e chamou no sistema operacional. Abrir o Word, né? Clicou lá, vai abrir o Word. Quem que vai processar essa informação? Essa solicitação do usuário? O processador, essa é a função dele. Então ele vai para a memória RAM e fala para ela, vai lá no HD, busca o Word e carrega no CI, que agora o usuário está chamando o Word. Ok? Então o processador ele é composto de unidade de controle, ou UC, unidade lógica e aritmética, ULA, registradores e unidades de cache. Vamos entender o que são cada um desses caras. A unidade de controle, né? Como o nome já diz, é a parte do processador que vai controlar, vai gerenciar as tarefas ali que o processador executa, tá? Por exemplo, você abriu o Word, abriu o Excel, abriu uma foto, abriu um vídeo, abriu um navegador, abriu uma música, você abriu 6 coisas. A unidade de controle vai fazer o quê? Organizar uma fila de processos, né? E vai, cada vez que você solicitar uma coisa em uma desses programas, ele vai lá pegar aquela informação e executar, processar, tá? Então esse é o trabalho da unidade de controle. Coordenação. É como se fosse, né? Ele é o cérebro do cérebro, né? É o gerente lá dentro do processador. Unidade lógica e aritmética, né? Como o nome já diz ali, aritmética, né? O que é aritmética? 1 mais 1, né? 2 menos 2, isso mesmo, tá? Então, a unidade lógica aritmética é a calculadora que funciona dentro do processador. Então, ela faz cálculos lógicos e cálculos aritméticos, tá? Os processos utilizam, né, tanto um quanto o outro, ok? Quando você usa a calculadora mesmo do Windows, você está usando o quê? A parte lógica, né, da unidade lógica aritmética, parte aritmética, aliás. 1 mais 1, né, 1 menos 1 e por aí, tá? A parte lógica fica numa parte mais complexa dos processos, né? Se então maior que isso e aquilo, tá? Mas vamos resumir isso aqui em a calculadorinha que roda dentro do processador, ok? Ela realiza o quê? Cálculos e operações lógicas. Registradores armazenam temporariamente dados e instruções dos processos. Registrador armazena, o que isso significa? Ele é uma memória, tá? E ele é uma memória do tipo qual? Qual que vocês acham? Ó, SRAM. Lembram que a SRAM, que é uma memória estática, ela é o quê? Ultra rápida, né?
Então, uma memória que fica dentro do processador, que é o cara mais rápido do computador, ela precisa ser o quê? Rápida igual a ele, né? Tá? Então, esse registrador, ele fica armazenando informações, instruções dos processos. Por exemplo, o momento que você mandou abrir o Word, né? A memória RAM foi lá no HD, procurou onde o Word estava salvo, encontrou aquele endereço de memória lá e mandou para esse cara. Aí ele guardou aqui. Por quê? Essa informação vai ser útil. Toda vez que você alterar alguma coisa no seu texto, vai precisar ser o quê? Salvo. E para salvar, precisa saber onde que vai ser salvo. O endereço da memória. Então, esse cara guarda. Por quê? Se ele não guardar, ele vai ter que perguntar toda hora para a RAM. Certo? Então, é assim que o registrador agiliza o processo também. Tá? Isso aqui é como se fosse uma mini RAM dentro da CPU. Ao invés do processador ir lá na RAM perguntar, a RAM já é mais lenta para responder, já fica ali, ó, do lado dele ali, ó. Tá aqui, só pega a informação. Ok? Unidade de cache. O cache também é do tipo SRAM. É como se fosse uma extensão do registrador, tá? Os caches são 3, né? Tem o L1, L2 e L3, tá? Cache. Esse L aqui é de nível, né? De nível do inglês. Então é o cache nível 1, nível 2, nível 3. O que que muda? A nível 1, ela é a menor e a mais rápida. A nível 2 é um pouco maior que a 1, mas é um pouco mais lenta. A nível 3 é maior que a 2 e mais lenta que a 3. Então isso aqui define exatamente o tipo que nós falamos lá atrás, SRAM. Ela foca em velocidade. Então, quanto menor ela é, mais rápida ela é também. Quanto maior, ela é mais lenta. E por questão de custos também, né? Ok? E o que é que as caches guardam? Informações relacionadas aos processos também. Tá? Um exemplo bem lúdico, né? Eu estou aqui trabalhando. Eu sou o chefe de cozinha, né? Estou lá trabalhando. E aí eu sou o processador. Tá? O chefe de cozinha é o processador. As minhas mãos aqui estão com algumas ferramentas, né? Faca, ferramentas de cozinha. As minhas mãos são os registradores. A bancada onde eu estou trabalhando tem diversos ingredientes de alimentos. Essa bancada é as caches, tá? E a geladeira, tá lá longe, é o quê? A memória RAM, tá? E por fim, mais longe ainda, tem um geladeirão, um estoque grandão, onde fica todos os ingredientes, que é o HD ou SSD. Então, no momento que eu estou trabalhando aqui, o que está mais perto de mim? Processador, as minhas mãos, com as ferramentas. Né? Para cortar uma cenoura, eu uso tal faca. Para cortar tomate, eu uso tal outra coisa. Então, nas minhas mãos, está mais próximo de mim, registrador, as informações que estão sendo usadas no momento. Ah, eu preciso de uma tal ferramenta, né? Eu vou usar uma tesoura, sei lá. É a próxima, do próximo ingrediente que eu vou pegar. Ela fica onde? Na cache L1. Aí a cache L1 é pequenininha, tá cheia. Vai para a cache L2, o que vai ser usado no próximo processo. Na cache L3 é o que fica no próximo. Entendem que o que está aqui perto de mim é o que eu vou usar agora. O que eu vou usar daqui 2 minutos está ali. O que eu vou usar daqui 10 minutos está mais para lá. Isso é a definição de cache L1, L2, L3. E as minhas caches encheu. Eu vou ter que pegar ingrediente onde agora? Na geladeira. Só que a minha geladeira também tem uma capacidade máxima, né? Se ela também está cheia, o que me resta? E onde? Lá no estoque total, que é o HD. Entenderam? Que tanto o registrador quanto as caches, elas trabalham com a mesma ideia de agilizar os processos igual da memória RAM. Ok? A diferença é que a RAM é do tipo DRAM, é dinâmica, as caches e os registradores
é do tipo SRAM, são estáticos. Elas não precisam ser realimentadas. E elas são infinitamente mais rápidas, tá? Mais estáveis, porque não tem variação dentro delas. Entendidos o funcionamento aí do processador? Vulgo CPU? Vulgo nada, né? É o nome dele mesmo, tá? Falando em CPU, vamos para a questão 4. Um processador de um computador, CPU, possui diversas funções. Dentre elas, uma denominada busca da informação. Cenário alternativa que define corretamente a busca da instrução, né, da instrução, aliás, que a CPU deve executar, tá? Então, o que acontece? O processador, quando você foi lá, solicitou, abriu o Word, ele vai buscar essa informação. Busca da instrução, né? Como que eu vou fazer isso? O Word está onde? Na memória, tá? Essa é a busca da instrução. A partir do momento que ele buscou essa informação, ou essa instrução, ele vai fazer o quê? Processar, né? Decodificar. Passo 2. Passo 1, buscar. Passo 2, processar. E o passo 3 é o quê? Entregar o resultado. Lembram lá do primeiro slide? Sobre informática? Entrada de dados, processamento e saída? Mesmo bem parecido, tá? Então, esses são os 3 passos da CPU. O que a questão está perguntando? Sobre a busca da instrução, que é o passo 1. Ok. Qual das alternativas define exatamente esse passo 1 corretamente, né? Letra A. É a leitura de uma instrução da memória, né? Registrador, cache ou RAM. O que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Tá meio complexo? Interrogação? Né? Não sei, estou em dúvida. É a instrução que necessita efetuar operação aritmética ou lógica com os dados. E aí? Será o que é? Se é isso. Olha só, pensa um pouquinho. Busca da instrução ou busca da informação. Eu estou indo buscar, tá? Ele falou para mim, ó, faça uma conta. Aí eu vou lá e busco essa informação. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é o quê? Realizar o cálculo. E o terceiro passo é o quê? Dar o resultado. Certo? Então vocês acham que essa B está certa ou está errada? É a instrução que necessita efetuar a operação aritmética ou lógica dos dados. Certo? Ou errado? Chutem. Está errado, né? Por que está errado? Porque isso aqui é o quê? O passo 2, né? Ali está perguntando sobre o passo 1, busca da informação ainda. Eu estou buscando os números para fazer o cálculo. Ok? C, efetuar os cálculos ou o processamento dos dados. É a mesma coisa da anterior, né? Também não, esse aqui é o passo 2. D, é uma instrução decodificada que determina qual ação é necessária. O que vocês acham? Uma instrução decodificada que determina a ação que será necessária. Então ele mandou para mim, faça o cálculo. Eu fui lá e busquei essa informação, processei. Nesse momento que eu processei, eu fiz o quê? Decodifiquei. Tá? Eu peguei 2 números e fiz um cálculo com ele. Certo? Então, a busca da instrução é a instrução que decodifica para determinar a ação? Não. Por quê? Isso aqui é o passo 2 também. Tá? O passo 1 só busca. Eu só vou lá e pego a informação. Só. Tá? No passo 2 que eu vou decodificar. Fazer o cálculo. Fazer o processamento de fato. E a E, o resultado da execução pode escrever dados em memória ou em dispositivo de entrada e saída. Olha só, aqui já falou, né? O resultado da execução. Né? Onde é que entrega o resultado? No passo 3. Ok? Então, a alternativa correta é quem? A. É a leitura de uma instrução da memória, que pode ser onde? No registrador, na cache ou na RAM. Certo? Então, quando o processador busca uma instrução, ele vai estar lendo
ou na memória RAM, na verdade, né, na ordem, no registrador, primeiramente, que o registrador fica exatamente colado na unidade de controle e unidade lógica e aritmética, dentro do núcleo do processador. Se aquela instrução não está ali, ele vai para a cache L1, que é a mais próxima depois dele. Não está na L1, vai para L2. Não está na L2, vai para L3. Não está na L3, vai para a RAM. Ou seja, o processador vai sempre buscar o caminho mais curto. É igual ao GPS, tá? E o caminho é mais curto fisicamente mesmo, tá? Você tem um processador, aqui está a unidade de lógica aritmética, aqui está colado a unidade de controle, tá? O registrador está colado aqui, a L1 está colada aqui, a L2 está aqui, a L3 está aqui. Então é muito mais perto ele vir aqui primeiro. Não está aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não está aqui, vem cá para a RAM. Essa distância é um fio mesmo que a informação passa. Então, quanto maior a distância, maior o tempo de resposta. É igual uma viagem. Quanto maior a distância, mais tempo você vai demorar para ir e voltar. Ok? Entendido? Tranquilo e sereno? Dúvidas? Nenhuma? A prova? Pode descer a prova? Manda a prova aí. Tá na mão. Boa. Memória virtual. Ah, o que é memória virtual, né? É uma memória que não é real, né? Não existe. Tá, memória virtual. Nada mais que, como está no exemplo aqui, né? Dessa foto. Aqui nós temos um exemplo de uma memória RAM, né? Memória RAM. Aqui está um exemplo de um HD. Ok? Armazenamento primário, armazenamento secundário, né? Muito mais rápido e muito mais lento. Armazenamento temporário e armazenamento permanente. Ok? Beleza. O que está em uso, o que está em execução, o que está aberto, está mexendo no computador, fica onde? Aqui na RAM, tá? Ele fica guardado no HD permanentemente, mas o que você está utilizando está aqui. Beleza? Seu Word, está lá editando, ele está aqui. Clicou em salvar, manda para cá, tá? Mas o que é memória virtual? Você tem um computador que tem 8 GB de RAM. E os 8 GB estão cheios. E você não quer comprar mais memória RAM. E seu HD tem 1 TB. E você está usando só a metade dele, né? 500 GB. Tem muito espaço sobrando. Aí você pensa, meus 8 GB de RAM estão topados direto. O que eu vou fazer? Vou reservar um pedaço do meu HD para ser utilizado como uma memória RAM. É uma extensão da RAM dentro do HD. E vai funcionar exatamente como a RAM. Esse pedaço aqui vai ser armazenamento o quê? Temporário, tá? Mesmo que está no HD. Isso é memória virtual. Então, aqui eu tenho 8 GB e aqui eu coloquei mais 8. Agora eu tenho 16 GB de RAM no meu computador, tá? 8 são físicos e 8 são virtual, né? 8 GB virtuais. Isso é memória virtual. Agora vamos, né, para os prós e os contras, né? Ponto positivo. Eu dobrei a minha capacidade de RAM, eu dobro a minha capacidade de abrir mais programas ao mesmo tempo. Ok? Com 8 GB eu consegui abrir 10 programas. Com 16 agora eu consigo abrir 20. Ótimo, beleza. Ok. Só que a gente não pode esquecer o quê? Das propriedades físicas de cada uma dessas peças, né? Esse cara aqui, ele é o que eu falei no início? Muito mais o que é esse aqui? Rápido, né? Lembra que esse aqui anda a 70 km por hora? Esse aqui anda a 20. Olha a diferença, é absurda, né? Agora imagina, você está editando seu Word ali e tal, aí um pedaço da sua informação está aqui e o outro pedaço está aqui. Aí o processador vai perguntar. O processador, ele já anda a 100 por hora.
Aí ele pergunta, esse cara aqui vai responder a 70, aí foi, chegou numa parte, acabou a informação que está aqui, o resto está lá no HD, deixa eu ir lá buscar. Esse cara vai demorar para responder para cá numa velocidade de 20. E daqui para lá, 70. O que é que nós temos de ponto negativo no uso dessa forma aqui, né? Isso é uma configuração, né? Que faz no Windows. Ponto negativo é lentidão. Então, você aumenta a sua capacidade de RAM, você consegue abrir mais programa de uma vez, só que o tempo de resposta, sabe, não vale a pena. Isso aqui não vale a pena. Se você não tiver com pressa, né? Ok. Você tem um computador lá super antigão e você é um cara super paciente, né? Você bota o Word para abrir, vai tomar banho, né? Digita lá o texto, né? Oi, né? Tá lá no WhatsApp. Oi, vai tomar um café, tá? Então, é muito lento. Isso é memória virtual. Utilizar um pedaço do seu HD como uma expansão da sua memória RAM. Ok? É mais fácil do que vocês pensavam, né? Tranquilo? Muito tranquilo demais. Certo? Podemos avançar? Memória auxiliar ou secundária, né? Nós estamos falando de quem aqui? Pode responder com vontade, que você sabe. HD e SSD, né? Esse cara, a função dele é o quê? Armazenar de forma permanente. Essa memória é do tipo não volátil. Se a memória é permanente, ela é não volátil. Isso significa que ela não depende de energia para manter os dados salvos. Você salvou sua foto, desligou o computador, a foto vai embora? Não. Você pode guardar esse computador 100 anos, porque essa foto vai ficar lá 100 anos. Se você não quebrar esse computador, vai ficar lá, tá? Então, é um armazenamento permanente. A memória auxiliar ou secundária. Ok? Permanente ou a longo prazo. Diferente da RAM, né? A RAM é volátil e salva de forma temporária. Acabou a energia, acabou a informação. Após o desligamento. Bom, vamos aos exemplos, né, de memória secundária. HD, esse tijolão aqui, e SSD. Esse é o cara, a tecnologia que está evoluindo isso aqui, tá? O SSD, você vê ele grandão aqui, né? O HD é assim, o SSD é menorzinho. Só que esse caixote aqui, ele ainda é grande para a placa que está aqui dentro, tá? A placa que está aqui dentro é só a metade dele. Esse tamanhozão aqui é só para parafusar no gabinete. Mas é bem pequenininho, ok? É como se fosse o tamanho de 2 pendrives juntos. É do tipo, mesma tecnologia, memória flash, tá? Então, nós vamos entender quais a diferença deles dois, né? Mas já adianta, isso aqui é muito mais rápido que isso aqui, tá? É igual, isso aqui é andar de bicicleta, isso aqui é andar de moto, ok? Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui também são SSD. Esse aqui é mais novo que aquele ali ainda. Isso aqui é novo, né? Isso aqui é mais novo ainda, tá? Isso aqui é um SSD, é do tamanho de um pendrive, de fato, né? Menor que isso aqui, tá? Você vê que ele não tem fio, tá? A tecnologia dele, ele não leva fio. Esse fio aqui, que é o fio SATA, tá? A tecnologia de transmissão, a tecnologia SATA. Esse aqui não tem fio. Então, esse aqui é chamado de M2, tá? Eu vou falar mais sobre ele. Então, ele é bem menor e é bem mais rápido que esse aqui ainda, ok? Aí, esse aqui ainda é menor que esse e esse menor, tá? Isso aqui é do tamanho de um cartão de memória, mais ou menos. E é um SSD. 1 tera, 2 teras, né? Ou mais. Então, a tecnologia vai evoluindo, vai ficando cada vez menor e mais rápido, né? Então, vai unindo o útil ao agradável. Bom, agora nós vamos entender as diferenças, né? Entre HD e SSD.
lembrem-se que eu falei, sempre armazenar os dois termos, né? Guardar. Pensou em HD? Pense em SSD, que os dois têm a mesma função. São mídias de armazenamento permanentes. Armazenamento secundário, tá? Ou auxiliar. HD, o que significa isso? Hard disk, né? Disco rígido. Por que ele chama disco, será, né? Porque ele é exatamente um disco rígido. Ele é rígido mesmo, duro. Você pode jogar ele no chão, que ele quica, né? Isso aqui é igual um disco de maquita, né? Dos pedreiros lá, tá? É mais ou menos aquele tamanho mesmo. E é super resistente, é muito duro, tá? Ele é um disco magnético. A gravação nele é de forma magnética. Parecida com o disquete que você falou, tá? A diferença é que o disquete ele é um flop disk, né? É um disco maleável. É bem molinho. Ok? Então, quem lembra da fita cassete, né? Aquela fitinha. O disquete é aquela mesma tecnologia, parecida com aquela fita lá, só que é em forma circular. Bom, então o disco rígido, ele chama rígido porque ele é duro mesmo, tá? Resistente. E aqui tem uma cabeça de leitura que funciona igual aqueles rádios antigos lá, né? Que lia os vinil, né? É um discão e tem aquele bracinho que lê a superfície do disco. Aqui funciona no mesmo princípio. Então, ele é composto de peças móveis. Tem esse braço que movimenta para lá e para cá para ler. Tem um disco que movimenta, né? Aqui é um motor que movimenta o disco, aqui tem um motor que movimenta o braço. E aqui na ponta tem uma cabeça de leitura que lê e grava de forma magnética, né? Como se fosse um ímã para escrever, né? E apagar. Bom, o disco ele é dividido em vários pedaços, né? Vamos colocar um pedacinho aqui e esse pedacinho divide em outros diversos. Vocês estão vendo esse azul aqui? Isso é azul em toda a superfície do disco. A gente chama isso de trilha, tá? Vocês já viram lá quando vocês usavam o CD ou DVD? Aparecia na música lá, trilha 1, trilha 2, trilha 3. Exatamente isso. Que a música ela ocupa uma trilha inteira, ela é bem maior. Então é toda a superfície, ó, trilha 1, trilha 2, trilha 3, trilha 4, por aí vai. E a trilha, no HD, ela se divide em algumas partes, né? E cada parte dessa, tá aqui de laranja, cada pedaço da trilha é chamada de setor, tá? Então o HD, ele funciona dessa forma, né? Ele é dividido em trilhas e as trilhas são divididas em setores. E a leitura de um HD é uma leitura de forma sequencial. A leitura é de dentro para fora, tá? E é sequencial. Começa a ler aqui e vai seguindo. Tá? Por isso que a memória RAM é chamada de uma memória de acesso aleatório. Porque o HD ele é sequencial. Por exemplo, eu estou querendo conversar com um colega ali de vermelho, aí eu vou aqui, falo com você, falo com ele, vou na sequência até chegar lá. Isso é o HD lendo. O trabalho do HD. A memória RAM, não. Eu quero falar com ele, eu vou direto nele, o acesso é aleatório. Certo? Por isso que a memória RAM chama acesso randômico, né? Aleatório. Bom, então o disco rígido, o HD, né, são discos magnéticos giratórios, dividido em trilhas e setores, possui cabeças móveis de leitura e gravação. Ele é mais o que? Suscetível a falhas mecânicas. Por quê? Porque as peças são móveis, tá? Ele sofre mais com impacto. Então, você tem um computador com HD e você movimentou ele, bateu nele, o bicho caiu, um abraço pro HD, tá? Por quê? Essa cabeça de leitura aqui, ela fica a milímetros do disco. E ela triscou no disco e arranhou, é igual arranhar CD ou DVD. Aquela parte fica inútil. Ok? E se você arranhou um setor do início aqui, um abraço, você perdeu o HD inteiro. Né? Quem lembra dos CDs que ficavam arranhados, chegava na música, travava, e não passava para as outras? Tinha hora que passava, né? Você pulava a música. Ou seja, ele pulava para o próximo setor. Mas tem hora que trava ali e não passa, a leitura não continua. É isso que acontece com o HD. Beleza? Então ele é mais suscetível a falhas mecânicas, mais comumente usado em armazenamento em massa, onde a capacidade é mais importante que a velocidade. Então HD, o que importa para ele é a quantidade de armazenamento, não a velocidade. Tá? Hoje em dia utiliza-se HD ainda muito para armazenamento em massa. Que tipo? O melhor exemplo, DVR, né? Aquele gravador de câmeras. Aquilo precisa de velocidade? Não, que a câmera, a velocidade dela é pouca. Então, coloca um HD lá dentro
de 1 tera, 2 tera, 10, o tanto quiser. 3 minutos, ok, tá? Então, a prioridade é armazenamento, não velocidade, ok? Isso é o HD. E a interface de comunicação, a tecnologia de comunicação do HD, atualmente é a SATA. Né? Antigamente era essa IDE. Quando vocês veem SATA, vocês pensem em USB. USB todo mundo sabe o que é, né? USB é o quê? Uma interface de comunicação para dispositivos externos, né? O pendrive seu, ok? Então você coloca no computador e grava dados nele através da USB. No HD e no SSD é SATA, é o cabo lá de comunicação, certo? SSD, unidade de estado sólido. Por que ela chama sólido? Porque ela não tem partes móveis igual ao HD, tá? Ela é como se fosse um cartão de memória, né? A tecnologia é parecida, embora seja muito mais evoluída e mais rápida. Ou um pendrive, né? Você já viram o pendrive aberto, é uma plaquinha, né? Exatamente, o SSD é isso. O SSD, ele é muito mais rápido que o HD, normalmente, em média, 10 vezes mais rápido que um HD, tá? Só que é uma tecnologia mais nova, mais cara, ok? E a prioridade dele é o quê? Velocidade, e não armazenamento, contrário do HD. Então ele é muito utilizado para armazenar sistema operacional, para jogar, e esse aqui para armazenar grande quantidade de dados. A interface de comunicação é SATA e NVMe. O que é esse NVMe? É daquele M2 lá, a plaquinha que não tem cabo. Ok? Acabou o tempo, hein? 1 minuto. Oi? Bluetooth? Não, não. O Bluetooth também é uma forma de conexão, né? Um meio de comunicação sem fio, tá? De pequena distância, mas não, tá? O NVMe é a porta de comunicação. Lembra do SATA, que é igual ao USB? O NVMe é a evolução do SATA. É como se fosse um USB mais rápida. Só que não tem cabos. Você liga direto na placa. Igual no exemplo anterior aqui. Aqui, ó. Isso é NVMe. Não tem cabos. Ok? Dúvidas? Perguntas? Né? Só para finalizar aí, né? Outros tipos de memória secundária são cartão de memória, pendrive, né? DVD, Blu-ray, HD, CD, tá? E são mídias de armazenamento permanente também. Secundária ou auxiliar. Ok? Acabou o tempo. Alguma dúvida? Tranquilos? Intervalo agora? Só tomar café e descansar? Tem não? É diretão então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Na próxima aula a gente corrige os exercícios que o pessoal vai disponibilizar para vocês, tá bom? Muito obrigado.